Bem-vindo ao nosso estudo das inequações quadráticas. Este tema constitui já a nova série das aulas que nós vamos apresentar. E esta série está a começar por uma aula introdutória. Estamos na primeira parte. Então, no sumário, introdução ao estudo das inequações quadráticas. E o objetivo da aula é compreender os conceitos básicos relacionados com o estudo das inequações quadráticas. Vamos a seguir. Na aula passada, então, fez-se a representação gráfica das funções quadráticas na primeira parte. E na segunda parte desta aula, então, fizemos o estudo do comportamento dos gráficos das funções quadráticas com a ajuda do aplicativo GeoGebra. Já nesta aula, vamos fazer o estudo das inequações quadráticas. Portanto, para um bom aproveitamento, recomenda-se que se tenha o domínio, pelo menos, das funções, equações quadráticas, conjuntos numéricos e intervalos. Vamos a seguir. Uma inequação na incógnita x é uma proposição aberta sobre duas expressões envolvendo a variável x separadas por um dos símbolos de desigualdade. E os símbolos de desigualdade que nós temos são 4. Temos o primeiro caso, então duas funções f em x e g em x separadas por o símbolo de desigualdade, que é maior, depois maior ou igual, e o caso 2 é menor ou igual. E o exemplo das inequações, nós temos aqui o primeiro ponto, as inequações lineares, que temos esses dois exemplos, o caso 2, inequações quadráticas, e temos o caso das inequações cúbicas. Bem, dentro desse estudo, é muito importante conhecer o domínio de definição. Vamos lembrar que quando se faz o estudo das inequações quadráticas, é muito importante conhecermos aqui o domínio de definição. Porque uma inequação quadrática é uma expressão analítica, é uma função, conforme nós já vimos nos exemplos anteriores, que pode se expressar. Estamos a dar o exemplo de uma função fx, dada em fx ou g em x. São funções, um tratamento especial das funções. Portanto, precisamos conhecer o domínio de definição. E o domínio de definição é a morada, é o lugar a partir do qual se faz a análise de uma determinada expressão. E neste caso são as inequações quadráticas. E nesse estudo, as inequações que nós vamos discutir são inequações quadráticas polinomiais. Então, o seu domínio de definição é o conjunto dos números reais. A importância das inequações quadráticas na vida é muito óbvia. Normalmente, de uma análise superficial de natureza separatista, podemos até afirmar que o estudo das inequações não oferece utilidade alguma para o nosso dia a dia, porque, neste caso, há uma grande separação entre a matemática e a vida. Mas se nós tivermos em conta a relação entre a matemática e a própria vida, vamos dar conta que há uma grande importância no fundo do estudo das inequações, porque elas sempre estabelecem condições para comparar os objetos, os fenômenos da vida. Então, as desigualdades, maior, menor, essas desigualdades são ricas nessa proposta de apresentar aqui essas relações, essas comparações. Eu aqui consegui traduzir o seguinte: desigualdades trazem ideias que promovem o desenvolvimento do pensamento lógico, com certeza mesmo, que permite estabelecer comparações e extrair generalizações para o estudo de grandes interesses em quase todos os setores da vida, como, por exemplo, na educação e na saúde. Então, serve de suporte para o estudo de diversos fenômenos através da análise de dados e experiências laboratoriais que permitem resolver diversos problemas sociais.
que é uma inequação quadrática? Na seção 2.1 apresentamos um conceito geral de uma inequação. E a partir desse conceito vamos assumir que uma inequação quadrática seja uma sentença matemática aberta sobre duas expressões envolvendo a variável x, separadas por uma desigualdade que pode ser escrita na forma, esta é a forma da equação quadrática. Lembrar que essa desigualdade pode variar com base, conforme nós já apresentamos nos casos anteriores. Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, etc, etc. Conjunto de solução de uma inequação quadrática. Diferentemente de uma equação, sabe-se que uma equação apresenta apenas uma solução. Se for uma equação linear, duas soluções. Se for uma equação quadrática, que também pode não apresentar uma solução, e essa solução pode ser única também. Então, na solução de uma inequação quadrática, nós vamos encontrar uma grande diferença. A solução de uma inequação quadrática é um conjunto formado por um ou mais intervalos definidos em R. E esta solução está designada por uma letra que nós podemos chamar S. Então, um exemplo para este conjunto de solução. Se, por exemplo, o conjunto de solução de uma inequação fx menor que x com domínio em D estiver dentro desta condição matemática, então é importante que esta condição seja verdadeira. A estrutura e condições gerais a ter em conta no estudo das inequações quadráticas. Bem, a estrutura geral das inequações quadráticas nós temos aqui o primeiro exemplo, temos o segundo exemplo. Então, a depender do sentido das desigualdades, nós trouxemos essa proposta, que é a primeira estrutura, e a segunda forma que se pode apresentar é esta. E temos que ter em conta também as condições gerais para o estudo das inequações quadráticas. E a primeira condição nesse estudo tem a ver com o discriminante delta positivo. Quando o discriminante delta for positivo, a inequação gera uma equação com duas soluções distintas uma da outra. E se nós partirmos da fórmula resolvente, a fórmula de Bhaskara, então essas soluções são resolvidas mediante essa fórmula resolvente, onde nós temos que ABC pertence ao conjunto de números reais e são coeficientes desta expressão matemática, a equação resultante da desigualdade quadrática que estamos a trabalhar. A segunda condição é quando delta for igual a zero. Então, nessas condições, veremos que temos só uma solução única, ou seja, duas soluções iguais. x1 será igual a x2. E partindo da fórmula de Bhaskara, então ela vai se converter nesta forma bem simples, porquanto que delta é zero. A terceira condição interessante é quando delta for negativo. Neste caso, estaremos perante uma equação sem solução dentro do conjunto de números reais. E podemos também admitir que o conjunto de solução para essa condição é um conjunto vazio, porque não temos valor para x e não temos valor para x1 nem para x2. Agora, importa observar três elementos essenciais aqui. Então, cada condição apresentada tem uma forte implicação com a análise do sinal e com o conjunto de solução. Sim, que precisa ser estudado com uma profundidade. No segundo caso, o estudo das inequações quadráticas far-se-á de forma gradual, conforme a proposta da seção 3.3. Então, faremos esse estudo de forma gradual. E depois, outro porém a ter em conta, que a fórmula resolvente não é o único método para a resolução das inequações quadráticas, mas ela é predominante, e tendo em conta
essas formas nos apresentamos. Reconhecemos que ele é predominante, que precisa ser conhecido, mas, portanto, o estudo das inequações quadráticas ou a resolução das inequações quadráticas pode-se fazer por qualquer método, desde que seja válido e nos conduza ao resultado. Como resolver uma inequação quadrática? Então, a resolução das inequações quadráticas é sem dúvida um desafio para todos, quer estudantes, quer professores, precisam ter uma boa preparação. Porque, para além dos cálculos matemáticos rigorosos que isso exige, é preciso ter uma compreensão clara das funções, equações e intervalos como pontos de partida para se garantir um bom equilíbrio no seu tratamento. A ser assim, então temos dois métodos, o método gráfico e o método analítico para a resolução das inequações quadráticas. Porém, nesta aula, nós vamos dedicar esse estudo com o método analítico. E a função da complexidade que o assunto se reveste, o estudo das inequações quadráticas, então, está dividido em 4 partes. A primeira parte é a introdução ao estudo das inequações quadráticas, a segunda, a solução das inequações quadráticas com discriminante delta positivo, e a terceira parte, solução das inequações quadráticas com delta igual a 0, a quarta e última, solução das inequações quadráticas com delta negativo. E nesta aula, nós estamos na primeira parte. Quais são os procedimentos para a resolução das inequações quadráticas, os procedimentos gerais? Então, a primeira proposta que a gente traz é reduzir a expressão na forma geral. E a segunda proposta, converter a desigualdade na equação correspondente. A terceira, determinar o valor de delta e raízes da equação. A seguir, efetuar a análise do sinal da função e determinar a solução provisória, seguida da respectiva verificação e, finalmente, escrever o conjunto solução. Observamos que esses 3 últimos passos dos procedimentos apresentados acima terão um tratamento especial e mais detalhado em cada uma das 3 próximas aulas, conforme a previsão feita na sessão anterior. Bem, então, assim, já chegamos quase ao final da nossa aula, mas, portanto, hoje nós tratamos sobre a teoria generalizada sobre o estudo das inequações quadráticas, cujo objetivo é familiarizar-se com a teoria, que é muito importante, não é? E, pronto, deste ponto de vista, esse estudo vai merecer, para fazer o estudo das inequações quadráticas, neste caso, nós tivemos em conta 2 condições prévias. 2 condições. Então, são as condições prévias, que são as noções básicas sobre funções, equações quadráticas, conjuntos numéricos e intervalos. E os procedimentos. Os procedimentos são esses: reduzir a expressão na forma geral, converter a desigualdade na equação correspondente, determinar o valor de delta e raízes da equação, efetuar a análise do sinal da função, determinar a solução provisória, seguir a verificação e escrever o conjunto solução. Com base nisto, então apresentamos uma proposta para estudo independente. Temos este primeiro ponto, que se pede determinar as raízes das equações correspondentes, então as seguintes inequações. Então vamos determinar as raízes. É muito importante a resolução dessa proposta de estudo, porque vai ser um ponto de partida para os próximos estudos. Já no ponto 2, a partir das raízes das equações calculadas na questão anterior, construir um conjunto numérico designado por ele e representá-lo graficamente na reta real. E temos aqui o segundo ponto: para além da fórmula resolvente, quais são os outros métodos existentes para a determinação das raízes das equações quadráticas. Sim, pronto. Essa proposta de exercícios pode ser muito bem analisada através do nosso conjunto das aulas propostas no nosso blog, para melhor constatação das alíneas que nós propusemos. Então, temos aqui a bibliografia que nos referimos
E nessa bibliografia, esta que não tem uma ordem, né? Uma bibliografia geral, e esses não são os únicos livros de que se trata. O conteúdo que nós estamos a referenciar, pelo que é apenas uma referência, não é? Sendo assim, a nossa aula chegou ao fim e muito obrigado pela atenção.